Nós queremos liberar uma palavra no seu coração, uma palavra para sua reflexão nessa noite, um alimento da palavra de Deus para que você seja fortalecido na sua fé, seja fortalecido na sua vida cristã. E para isso eu quero convidar você a nos acompanhar na leitura bíblica da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, e o versículo 9, que diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Eu vou repetir: agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Espírito Santo, nós clamamos pelo teu agir nos corações que nos ouvem e que estão recebendo esta palavra. Que cada coração seja uma terra boa, terra que receba a semente da palavra, e essa semente ela cresça e dê frutos na tua presença. Em nome de Jesus nós declaramos que toda mente seja levada cativa ao trono do Senhor, e que cada discípulo, cada pessoa que está nos ouvindo agora receba a tua palavra e sejam edificados, fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós queremos ministrar essa palavra no seu coração. Essa é uma palavra onde o apóstolo Paulo ele traz para nós algumas verdades. E Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, quando Paulo se dirige aos nossos amados irmãos ali da igreja, Paulo está nos dando um direcionamento e ao mesmo tempo nos ensinando como devemos nos portar aqui na terra, diante de Deus e diante dos homens. Só que tem um contexto nessa palavra. Paulo ele está recebendo um relatório de alguém que foi enviado a estar junto com a igreja, com os irmãos, os colossenses. E Paulo recebe esse relatório e ele começa, a partir do relatório que Paulo recebe, ele faz essa declaração: por esta razão, ou por aquilo que ele ouviu, pelo relatório que ele ouviu sobre os colossenses, Paulo, ele começa a declarar: eu oro, me coloco de joelhos, eu oro por vocês, para que vocês recebam, para que vocês tenham o pleno conhecimento do Senhor e da sua vontade. Queridos, alguns ensinamentos aqui nesse texto, e eu gostaria de estar trazendo para você no seu coração. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto aqui, amados, é que o desejo do apóstolo Paulo é que a igreja ela tenha conhecimento da vontade de Deus. Isso é muito sério, isso é muito importante para nós. Eu e você, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos ter pleno conhecimento da vontade de Deus. Não basta conhecer a Deus, eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus. E para isso o apóstolo Paulo ele está aí orando, declarando que vai orar pela igreja. Queridos, eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero declarar sobre o seu coração, que a minha oração, o desejo do meu coração também é que você receba o pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, o pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua família. Você precisa entender isso. Qual é a vontade de Deus para a sua casa, para os seus filhos, para as suas finanças, para o seu ministério,
para a sua célula, para a sua geração. E como o apóstolo Paulo declarou, quero declarar para você, querido, eu oro, eu rogo ao Senhor que você receba conhecimento da vontade de Deus. Dentro dessa palavra eu quero fazer um acréscimo que o próprio apóstolo Paulo ele faz na carta aos Romanos. Quando Paulo ele faz uma declaração muito importante para nós, e ele diz que nós não podemos nos conformar ou tomar a forma deste mundo, deste século. Pelo contrário, nós precisamos conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Você precisa conhecer qual seja a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Você precisa conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa conhecer qual o desígnio que Deus estabeleceu para a sua vida. Você existe por um propósito. Você existe por uma vontade soberana de Deus. E para que você cumpra o propósito, para que você viva na terra de uma forma consciente, você precisa conhecer a vontade de Deus. Além de conhecer a vontade de Deus, eu aprendo também outra verdade aqui nesse texto que o apóstolo Paulo ele traz para nós. Eu quero ler com você aqui. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz: que nós, como igreja, eu e você, precisamos também estarmos cheios do conhecimento da vontade de Deus, mas também em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Eu vou repetir: sabedoria e inteligência espiritual. Que coisa tremenda, que coisa extraordinária. Olha o que o apóstolo Paulo diz. E ele está orando para que a igreja, para que nós também, como igreja, sejamos alcançados por essa verdade. Precisamos ser cheios da sabedoria e de inteligência espiritual. Nós estamos vivendo um período, nós estamos vivendo uma geração, nós estamos vivendo uma época onde se fala muito de inteligência emocional. Isso também é fantástico, isso é maravilhoso. Precisamos sim termos inteligência emocional. Como igreja precisamos ter as nossas emoções saudáveis. Precisamos lidar com as nossas emoções de forma inteligente. E isso é maravilhoso. Mas o apóstolo Paulo também fala para mim e para você que nós não podemos ter apenas inteligência emocional. Mas Paulo aqui está dizendo que eu e você precisamos ter inteligência espiritual. Então, queridos, que a oração que Paulo fez nos alcance nesta noite, nesse momento, nesta geração, neste tempo, onde precisamos de fato, de verdade, de inteligência espiritual. Muitas pessoas se dizem espirituais, muitas pessoas se dizem conhecer a Deus, conhecer o mundo da espiritualidade. Mas, queridos, nós precisamos de fato, de verdade, estar alinhado à nossa espiritualidade. Precisa estar alinhada com as Escrituras, com a palavra, com a Bíblia. Espiritualidade fora da Bíblia não é a espiritualidade segundo Deus. Nossa espiritualidade precisa estar aliançada, alinhada, conectada com a Bíblia, com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos fornece sabedoria. O livro de Provérbios fala sobre isso. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que Deus nos proporciona. O apóstolo Tiago, ele também nos fala sobre isso, que nós podemos receber sabedoria. E se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Então, amados, a Bíblia ela nos impulsiona a termos pleno conhecimento da vontade de Deus. Precisamos ser cheios de sabedoria e precisamos ter também conhecimento espiritual. Agora, tudo isso para quê? Ou por que tudo isso?
É uma pergunta que precisa ser feita por mim e por você. E essa pergunta, a própria Bíblia responde, o próprio versículo responde. Eu quero ler a resposta que o apóstolo Paulo nos dá. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Porque existe um propósito também para tudo isso. Por que eu preciso conhecer a vontade de Deus? Por que eu preciso ser cheio de sabedoria? Por que eu preciso ter inteligência espiritual? No versículo 10, o apóstolo ele responde: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Então há um propósito aqui na palavra dizendo que para que eu ande dignamente diante do Senhor, eu preciso conhecer a vontade do meu Senhor. Eu preciso ter sabedoria e eu preciso ter inteligência espiritual. Porque sem esses três ingredientes, eu não andarei de forma digna diante do Senhor. Então, com essa palavra, eu quero aproveitar esse momento e te incentivar, queridos, a você buscar andar dignamente diante do Senhor. Nós como igreja, nós como povo de Deus, nós como discípulos do Senhor, nós temos uma forma de andarmos na terra. Nós não podemos andar de qualquer jeito, nós não podemos andar de qualquer forma. Precisamos e devemos andar de forma digna. Não podemos andar como o mundo anda. E deixa eu abrir aqui, queridos, um parênteses. Andar não é somente uma forma física de caminhar. Andar dignamente está nos falando de uma maneira de viver, de uma maneira de pensar, de uma maneira de falar. E eu preciso, como servo de Deus, como filho de Deus, nós como igreja, como povo de Deus, precisamos ter uma maneira digna de andar na presença de Deus. Eu preciso entender isso, porque eu preciso ter uma maneira diferenciada do mundo. Eu preciso ter uma maneira diferenciada deste século que jaz no maligno, uma maneira diferenciada de andar, de falar, de pensar, de olhar, de sentir. Então, essa é a maneira que eu preciso buscar em Deus, a maneira correta, digna diante do Senhor. Eu preciso andar de uma maneira digna, e andando de uma forma digna diante do Senhor, olha o que vai acontecer, olha o que a Bíblia vai dizer para mim e para você. Olha o que o apóstolo diz: andando dignamente diante do Senhor, automaticamente eu vou agradar a Deus em tudo. Então a nossa chamada, a chamada da palavra de Deus para mim e para você é: eu preciso andar dignamente, de uma forma digna, diante do Senhor, agradando a Deus em tudo. Aí você pode perguntar: bispo Moisés, como eu vou andar dignamente diante do Senhor e agradando a Deus em tudo? Eu quero dizer uma coisa para você. Primeira coisa, Deus, Ele sempre se move por princípios. Então, se você quer andar de uma forma digna diante do Senhor e agradar a Deus em tudo, primeira coisa que você vai precisar entender e aprender são os princípios da palavra de Deus. Um homem, uma mulher, um discípulo, um líder que anda nos princípios da palavra de Deus, essa pessoa ela está andando de forma digna diante do Senhor e está agradando a Deus em tudo. Porque quando eu ando de acordo com as sagradas escrituras, quando eu ando nos princípios, nas leis, nos preceitos bíblicos, eu ando dignamente diante do Senhor e agrado a Deus em tudo. E nós temos também uma consequência disso. O que vai acontecer comigo e com você? O versículo continua dizendo: frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha que coisa linda, que coisa extraordinária. Quando eu ando dignamente diante do Senhor, quando eu ando nos princípios